mês é a mesma história. Quando o Miquel vai selecionar os livros para gravar lidos, ele fica caçando. E eu falo pra ele, Miquel, você leu só isso, meu bem, você tem que se conformar. Ele fica, não, mas tem esse. Sabe o que acontece? O meu levantar não tava no meio de seus livros lá daqueles excelentes mês? Não tá? Tá. Tava, não tava? Então pronto. Pra quem viu o vlog da maratona, o que o Miquel prometeu no começo do vídeo? Não prometi nada. Vocês conhecem o que é sarcasmo, o que é ironia? Lembra que ele comprou iluminação nova, ele falou, esse mês eu leio 15 livros? Melhorou, né? Quem que leu 15 livros? Você leu 15 livros? Eu li 15 livros. Gente, eu bati o recorde de leituras de mês, primeira vez. Tá parecendo Ezequiel. 15 livros. Tá parecendo Mês que vem eu vou Ezequiel. ler 20, mentira, não vou ler. Mas ela prometeu no vlog no unboxing, ela prometeu no unboxing que ela ia ler. 11,5, eu tô na vantagem então. Não, mas não é esse mês, é a partir do próximo vídeo. É verdade. Então assim, já tô na vantagem. Vamos lá então, eu adoro esse tipo de vídeo porque... Gente, não tava cabendo aqui. Deu 3 folhas cheias esse mês pra gente adicionar. E continua indicando. Ah, vamos logo, senão ficar longo igual o outro. Tá, né? vamos logo, vamos gravar essa aqui. Eu vou mostrar de trás pra frente. Peraí, tem a vinheta. Vinheta, pessoal, já nós volta aí. Pronto? Agora sim, passou a vinheta. Eu vou mostrar de trás pra frente, do final do mês pro começo, tá? Porque é bem na pilha que eu fui colocando. Terminei e fui colocando, então vai ser de trás pra frente, beleza? O último que eu terminei foi 9 plantas do desejo à flor de estufa. Ele eu gravei um vlog, tá? Talvez demore um pouquinho pra sair, porque tem vlogs antigos ainda pra liberar. Oh, tá faltando um livro aqui. Livro! Voz do Joelma. Eu sabia que tava faltando um livro. Eu sabia que tava faltando. Você tá roubando minhas leituras. Eu roubando? Você tá roubando minhas leituras, pô. Eu sabia, cara. Deixa eu falar do meu, dá licença. Até fala. cortou meu embalo. Ai, eu tô até suando agora. Então, eu li 9 plantas do desejo à flor de estufa. Ele eu gravei um vlog, mas vai demorar uns dias pra sair, porque tô liberando os vlogs mais antigos, tá? Então vocês vão ter que me abraçar. Ele foi indicação da Letícia Ferfer, ela indicou pra mim, ela tem um canal também. Nós somos amigas já desde quando eu abri o canal, né? Então nós somos amigas há bastante tempo. Parceiras. Isso, há bastante tempo. Ela me indicou. Eu gostei bastante desse livro. Eu vou só falar por cima, porque já tem vlog, então vocês vão aguardar pra saber mais. Basicamente, conta a história da Lila. Ela é uma mulher divorciada e ela trabalha bem estruturada de vida. Porém, ela tá um pouco com o coração quebrado, né? Decepcionado pelo relacionamento que não deu certo. E ela acaba conhecendo um vendedor de plantas. Esse vendedor de plantas acaba oferecendo uma flor pra ela e ela tem que cuidar dessas plantas. E a partir disso, ela acaba despertando um desejo em relação a plantas, né? E ela vai numa lavanderia e ela acaba conhecendo outro cara que também cultiva um monte de plantas nessa lavanderia. Na verdade, a lavanderia é só um motivo, porque o cara ele é apaixonado por plantas. E ele transforma a vida da Lila completamente. Ele faz ela enxergar a vida de uma forma diferente. E esse livro é uma aula de plantas. Eu só vou falar isso por enquanto, porque eu destrinchei mais no vlog. Mas eu só posso adiantar pra vocês que eu gostei bastante. Sim, não favoritei porque tem um pontinho ou outro, assim, em relação principalmente à protagonista, que eu achei ela um pouco, assim, às vezes, precipitada pra idade dela, experiência de vida, né? Eu achei. Mas eu dei um 4, gostei bastante. 4,5, gostei bastante desse livro. Eu li também A Paciente Silenciosa, eu li com a Alba e a Francimone. Enfim, eu li com algumas meninas. Eu gravei um vlog, lá eu dou melhor minhas impressões, mas também eu acho que vocês já sabem bastante sobre essa história, porque quando lançou, o Booktube inteiro falou dele, né? Mas basicamente, pra quem não viu ainda, eu conto a história da Lisa. Ela foi encontrada na cena de um crime que ela matou o marido dela. E ela foi presa, claro, né? Só que ela não fala nada pra ninguém. Ela calou a boca que nem um túmulo, ela não fala nem A, nem pra se defender. E ninguém entende por quê. O pessoal quer saber, destrinchar o caso melhor, por que ela matou o marido dela. Então vai surgir um psicoterapeuta que vai se interessar pelo caso dela, o Theo, pra tentar descobrir o que aconteceu. E é aí que o negócio começa a destrinchar. No blog eu falo mais, né, gente? Basicamente é isso. A gente não pode ficar enrolando porque tem muitas leituras pra mostrar. E aqui não é vídeo resenha. Bom, entre as leituras que o Glauco não roubou minha, tá aqui Sherlock Holmes, os contos que eu li. Esse aqui foi um livro infinito, eu aproveitei pra dar na maratona. Na verdade, essa maratona foi basicamente livros de contos, tá? Pelo que eu percebi. E aqui tem 3 contos do Sherlock Holmes. Eu tive uma ideia nesse vlog maratona de fazer algum vídeo comparando alguns contos do Sherlock Holmes com o da Agatha Christie. Eu acho que eu vou abordar as leituras desse livro aqui
em algum vídeo nesse estilo, tá, pessoal? Então aguardem por aí, daqui uns 2 anos deve sair esse vídeo, tá? Geralmente demora um pouquinho, por aí, né? Sabe o que é, né? Demora, a gente tem muito poder produzir. Essas resenhas aqui é igual a promessa do Oda do One Piece. Eu li também Kiara Morgan, A Profecia dos Dragões. Esse livro, na verdade, faz parte de uma duologia, continuação do Kiara Morgan, Guerra do Shadowfalls. Esse o Mikael leu, esse aqui eu li sozinha, porque era de uma parceria. E o Mikael também, como tava lotado de leituras, ele não conseguiu ler a tempo, eu vou ler, então. Eu gravei um vlog pra ele. É que se eu falar muito dele, na verdade vai acabar sendo spoiler um pouco do primeiro. Mas, basicamente, a Kiara aqui, ela se tornou rainha de Shadowfalls. Mas a pendência que ficou, né, em relação à vilã do livro passado, ainda ia permear esse livro, claro. E em relação aos dragões também, eles têm bastante influência nessa história. Pelo que a Gaston falou, tem uma resolução no final. Tem. Eu gostei bastante desse livro porque ele tem uma pegada mais dark que o primeiro, mais sombria, em que a Kiara tem que enfrentar não só problemas de lutas físicas, mas muito psicológico dela também, que ela vai pro mundo dos mortos. É muito legal essa parte, gente. Só que o final, assim, o desfecho que teve com a protagonista, assim, eu não gostei muito, não. Particularmente, não gostei muito, não era o que eu queria. Na verdade, eu sou leitora, né? Eu não tenho que querer nada. Mas acontece. Mas, tirando isso, esse finalzinho, a história em todo si foi muito boa. Gente, eu recomendo, mas no vlog eu explico melhor pra vocês. Beleza? Li também com a Letícia do Realidades Literárias, Ellenbrook. Ela me chamou pra gente ler. Já tava querendo ler faz tempo, né, gente? Todos os livros eu quero ler faz tempo. Mas aí, quando vocês me chamam, é a oportunidade que eu preciso pra mim ler determinados livros. Esse livro é um romance de época, claramente, pela capa, né? Não é preciso ficar falando. Conta a história da Marianne. Ela tem uma irmã gêmea, chamada Cecily. E acaba aparecendo uma oportunidade pra ela ir visitar Edenbrook, a propriedade de Edenbrook. E hoje a Cecily tá vivendo uma temporada lá. Lá ela conhece o Philip. Esse Philip meio que tá prometido pra irmã dela. Então é uma história, sim, é clichê, bastante clichê, mas é uma história bem gostosinha porque ela tem que enfrentar esse sentimento, né, que na verdade ela não assume no começo e ela sabe que Felipe tá prometido pra irmã dela e ela não quer tirar o posto da irmã dela, né, porque as duas se dão muito bem. Tem uma trama por trás também, um mistério, porque no começo do livro, né, roubaram ela. Em relação a esse roubo também tem um mistério. A relação familiar também dela, em relação aos pais dela, o passado, enfim. Mas no vlog vocês confiram mais. Não tá na ordem os livros que eu li, então... Bom, na Maratona do Calhamaço eu falei lá sobre esse livro aqui, Voz do Joel. Essa capa é bem legal, né? Que ela tem esses birds, ó, legal. Parece Tazo. Não sei se você colecionava um Tazo, eu colecionava. Teve sorteio. Teve sorteio. Pelo Instagram do Ezequiel. Acho que quem ganhou foi o Caixa Literário, uma coisa assim. Eu vou ser um pouco breve, tá? É um livro de contos, certo? Um livro mais especificamente sobre o prédio do Joelma, certo? Do incêndio ao seu lar e dos mitos que se desenrolam a partir deste acidente, deste incidente. Se gosta desse livro, eu gostei da harmonia que os autores tiveram para poder desenvolver essa história, desenvolver esses contos em torno de apenas um local. Gostei da construção que eles deram, certo? Não são contos tão pequenos, são bem desenvolvidos, né? Às vezes você pega uns contos assim que são pequenininhos, não tem muita coisa, não tem muito detalhe. Eu até fiz uma comparação aqui com, no caso, um conto que eu li do Josh Malerman, né, que você pega, lê o livro inteiro e não sai daquilo, certo? Aqui não, aqui você pega, vai, tem um desfecho, sabe? Você tem uma resolução e, bom, é isso. Eu li Jane Eyre, da Charlotte Brontë, com a Samara Pimenta e com a Alba. A gente fez essa leitura bem devagar ali no Porquinho. Porquinho, eu levei Porquinho por dia. Isso. A gente lê bem devagar, lê um pouquinho por dia, porque é um livro, né, clássico, é um pouco cansativo e é grandinho. O meu tem 600 páginas, a média dos 3 livros é 600 páginas. Conta a história da Jane, óbvio, que a gente acompanha ela desde pequenininha, que ela morava na casa dos tios. E ela era bem maltratada lá, gente. O pessoal não gostava dela. E ela até se esforçava, sabe, pra se dar bem naquele lugar, mas nem os tios e nem os primos ajudavam, sabe? A pessoa melhor que ajudava era o tio, mas o tio acabou morrendo. Isso tá bem no comecinho, tá? Não é spoiler. Acabou morrendo, ela ficou na mão da tia e dos primos, que maltratavam, machucavam ela, batia de tirar sangue. Dava dó. Ela acaba conseguindo, de alguma forma, ir parar no internato. No começo ela também demora um pouquinho pra se adaptar, mas ela acaba conseguindo progredir na vida nesse lugar. É um livro um pouco denso, né? Conta a trajetória de vida inteira da Jane, até ela, né, se estabilizar, se estruturar na vida bem adulta. A gente se compadece bastante com ela, porque é um livro de sofrimento, né? Tadinha. E o que eu gostei bastante, gente,
é a índole dessa mulher. Foi uma das personagens que eu mais admirei, porque ela, apesar de todo o sofrimento, inclusive passar fome, ela dá valor à reputação, à integridade que ela tem. Gente, ela é uma mulher de pulso firme, que ela sabe o que é certo, ela tem os princípios dela. E eu gostei bastante. Eu li Noiva Contada no mês passado, é um dos livros que ela estava roubando meu, que ela tinha colocado no meio dos livros que eu falei nesse mês. Tá vendo, né? Então, eu gosto nesse mês, eu já tenho uma ideia de como eu vou gravar o vídeo desse livro. Já te falei, né? Gosta? E aí, o que você acha? Vai dar certo? Vai dar certo e vai sobrar pra mim, claro. Claro que vai. Alguém tem que fazer o papel de, né? Da Noiva Fantasma. Então aguardem, as gambiarras. A gambiarra, não. Criatividade da pessoa. Então, eu já sei o que eu vou fazer aqui nessa bagaça. Vamos falar do livro. Conta a história da Lilan, que ela mora com o pai e com a ama dela. E eu tô falando assim porque eu tô relendo, na verdade eu já li uma vez, então eu tô ajudando ele. E eles têm uma vida bem inferiorizada, bem humilde. E o pai dela, como precisa de situações, né, financeiras, ele acaba fazendo um acordo com outra família rica pra Lilan... Você não fala? Pra Lilan se casar com... Continua. Pra ela casar com um rapaz lá, que eu esqueci o nome, que é um nome chinês. É bem difícil falar esse nome. Não sei o que. Um rapaz morto. E duro que assim, os dois primos dele tem um nome bem parecido com o dele, porque é primo, afinal. Bai ou Teo Ting, uma coisa assim. Enfim, né? Aconteceu algo com ela. Na verdade, não é algo fatal, tá? Entendam isso. Ela vai passar por uma aventura, igual a que ela falou. Sim, e ela vai... Sombria, bem macabra. E o autor vai explorar bastante... A cultura chinesa. A cultura chinesa, os costumes em relação aos mortos, tá? Como eu disse, não é algo fatal, tá? Não vai achar que eu dei spoiler aqui porque eu não dei porra nenhuma, tá? E como a Glaucia disse agora, é um livro sombrio. Sombrio, bem dark, gente. Eu acho que ficaria bem legal esse livro aí, um filme desse livro. Só que... vai ser adaptado pra série. Sim. Só que como livro, faltou alguma coisa. Realmente, isso aqui ele faltou um pouco mais de... ação, vamos falar assim, ação, sabe? O livro foi um pouco parado, eu achei um pouco parado. Na verdade, ele entra naquela questão. A maioria dos livros da Dark Side eu acho que seguem essa linha, né? Como eu li ele, são bem parados. O Circo Mecânico, que pra mim é um livro bem fraco, né? Mas não é ruim, tá? Eu só tô falando que o perfil dos livros que eles publicam... também às vezes chega a ser um pouquinho. Eu não li as Crônicas de Amor e Ódio, mas eu posso falar isso também pelo Homem que Caiu na Terra. Então, assim, segue o mesmo padrão de livro. São histórias boas, mas são histórias que vão seguindo tipo uma linearidade. Não tem pontos altos e baixos. Já tava perdendo, pra ir ficar aqui o resto da vida. É o seu marcador. Enfim, eu gostei. Não vale um 5, tá? Mas é uma boa leitura e eu tenho uma ideia bem legal pra fazer esse vídeo aqui. Fala sobre a sua leitura, ó. Eu li Os 13 Porquês com a Bruna Capaema, ela me chamou pra gente ler. Todo mundo já tá careca de saber que se trata essa história, né? Se trata sobre uma menina que ela se suicidou e ela deixou 13 fitas pra 13 adolescentes pra dar motivos, né? O que eles causaram na vida dela, o que impactaram, que levaram ela a se suicidar. Eu vou passar mais impressões porque eu vou gravar um bate-papo com o Mikael. Eu ia gravar um vlog, mas eu quero que o Mikael leia pra gente vir conversar um pouquinho com vocês. Eu achei que o livro seria mais forte. É um livro bom, só que ele não foi descrito de forma impactante, não foi descrito de forma muito... Que às vezes é até bom pra pessoas que às vezes têm um pouco de medo e tal. Isso, exatamente. Pra pessoas assim, que sofrem com esse tipo de assunto, às vezes não quer ler, mas foi contado de uma forma mais leve, tá? Porque é a própria protagonista que deixa as fitas por um rapaz e ouvindo. E a gente acompanha as reações do rapaz, a cada caso que ela vai contando. O fato de ter sido escrito de uma forma mais leve não torna o assunto leve, não, certo? No momento algum. Só quer dizer, se as pessoas falam assim, nossa, então eu posso ler. Porque, não. Pensa também que o tema é suicídio, cara. Não tem como se tratar isso. Por mais que você trate de uma forma mais sutil, certo? Tem uma carga densa, uma carga pesada. Tem, porque a gente acompanha a protagonista no começo do livro, ela tá bem. E a gente vai vendo os acontecimentos se tornar uma bola de neve, até chegar no final e ter uma coisa que vai acabar com ela, desestruturar ela completamente. Você fala, nossa. Aí você vai entender realmente tudo que aconteceu. Eu vi algumas cenas na internet que eu procurei da série, e realmente, visualmente, é bem mais forte, tá? Eu vi 2 cenas polêmicas, né, do livro. Realmente é bem mais forte. No livro não é dessa forma, é contado bem subjetivamente. E eu vou dar pro Mikael ler e a gente vai bater um bate-papo e a gente vai conversar melhor com vocês, tá? Também li A Árvore dos Anjos, da Lucinda Riley. Eu não vou falar muito porque no vlog da Maratona do Calhamaço, vocês já devem ter visto, né? Falei e destrinchei bastante. Basicamente conta a história da Greta. Acompanhamos ela a partir dos 18 anos, que ela trabalha tipo numa
uma boate lá na década de 40 e pouco, assim que finalizou a Segunda Guerra Mundial. O povo tá tentando se reerguer sobre isso, os soldados estão voltando pra vida deles lá. Ela acaba se apaixonando por um soldado e ele acaba descobrindo que ela é dançarina, né? Que ela dança pelada no seu lugar, ele acaba não gostando e abandona ela. E ela é abandonada grávida, sozinha, ela tem que seguir com a vida dela, enfim, sem família, sem ninguém. A gente acompanha toda a trajetória que ela faz pra tentar sobreviver na vida, né? Com a criança. E é um livro bem emocionante, é um livro repleto de plot twist e muitas coisas que acontecem. Quando a gente acha que vai seguir por um caminho, o livro segue por outro totalmente diferente. Esse livro eu gostei, gente. Foi o primeiro livro que eu li da autora da Lucinda. Eu me apaixonei, quero ler mais livros dela. Gostei muito. Eu dei 4,5 pra esse livro porque teve algumas coisas nesse livro em relação ao desenvolvimento mesmo da história que eu não gostei, algumas atitudes, principalmente a protagonista. Teve momentos, elas erram tanto que tem momentos que irritou, gente, não tem como. Mas é um livro muito bom, muito bom. Muito bem construído. Vamos lá. Eu li isso aqui e, bom, eu tava até gravando um vídeo do Glaucia hoje, né, fazendo algumas reclamações mais cedo. Tá, mas não é de todo ruim, tá? Valeu um 2, eu espero ansiosamente pra gravar um vídeo com o Marquinhos. Não é de todo ruim, valeu um 2. Você queria mais? Claro. Você queria quanto? Pelo menos um 3. Não vale 2. Pra mim, não. Eu vou pegar, fazer uma resenha desse vídeo aqui agora, falar sobre o Eduardo... esqueci o nome da cara. E a Bela. Gente, quem não sabe que o Eduardo é um vampiro que brilha no sol e a Bela se apaixona isso e não é um problema. E se torna dependente dele. Eu falei que isso não é um problema. Nós vamos gravar um bate-papo com o Marquinhos. Pode demorar um pouquinho que nós precisamos encontrar com ele. Pode demorar um pouquinho, porque o Marquinhos, né, por mais que a gente convide ele pra vir na nossa casa, ele não vem. Não vem. Então eu acho que ele tem medo da gente pegar e trancar ele novamente no cativeiro. Agora que a gente soltou ele e ele tem o próprio habitat dele, que se chama Ironia Crônica, caso vocês queiram conhecer o canal dele. Sim, vamos lá. Isso. Então agora ele tá livre, leve e solto, fazendo a festa e não vem aqui. Eu acho que vou ter que fazer um acordo com ele, ou você vem gravar comigo, ou eu apareço aí com um carro de telemensagem. Inscritos, por favor, alguém aqui tem um carro de telemensagem pra poder guiar a gente. Apesar que eu tô pensando aí em pegar o megafone do meu avô, Glaucio, dirigir, e eu faço um convite a todos vocês participar dessa empreitada com a gente, né? Chegar na casa do Marquinhos lá, fazendo mó laço lá, mó barulho. E bom, vai ter isso aqui ainda, eu vou gravar um vlog pro canal desse dia. Já que ele não vem gravar aqui na minha casa, né? Enfim, o Crepúsculo não rolou. Eu li também Belo Sacrifício. Esse livro é um dos livros da minha meta anual, tá? Eu tô lendo muito pouco da minha meta, eu sei. Falando nisso, ainda bem que eu lembrei, minha meta está em 57%. O Miquel vai colocar aqui no meio do vídeo. Geralmente a gente coloca no começo, tá? Poxa, a gente esqueceu. 57%, lembrei de falar. Enfim, aqui que conta a história de um dos gêmeos Maddox, que é o Taylor Maddox. Esse é um dos Maddox que eu mais admirei como pessoa, porque ele é um dos mais controlador como temperamento. Não saiu o vlog ainda, mas vai sair o vlog dele. Ele é um dos mais controlador, mais, digamos, maduro, gente. Um dos mais maduros dos Maddox, tá? Alguém tem que salvar na família, né? Alguém. Ele é totalmente oposto do Travis, que é estouradão, ciumento, dá porrada em tudo, não. Ele, claro que ele é nervoso, como todos os Maddox, tem um temperamento forte. Essa é a palavra certa, temperamento forte. Mas eu gostei que sabe lidar mais com as adversidades, com os problemas, com mais maturidade. Porém, característico dos Maddox, eu até falei no meu Instagram, tem que fazer uma cagada, né? Tem que fazer uma cagada. O livro tá indo muito bem até chegar nas últimas 50 páginas, pra ele fazer uma cagada. Tem. E a autora ainda me faz isso no final do livro. Pra ter que o casal ter que resolver isso rapidamente pra acabar o livro. Ela podia ter feito isso no começo pra desenvolver toda uma questão de... Enfim, que eu não posso falar. Ela só pensou contar nessa página, né? E ela quis colocar... Então... Podia ter feito antes para ter toda uma construção da história, mas enfim. Isso caiu um pouquinho no conceito do livro, mas mesmo assim eu gostei, viu? Porque como eu já tô acostumado que os Maddox não pensam, às vezes, então... Fiquei muito surpresa não, mas gostei. Uma indicação também desse potinho aqui que eu sorteio, daqui a pouco vai ser sorteio da vez. A Bruna Capaima que indicou. Bruna Capaima que indicou no mês passado, foi sorteado, né, no mês passado, Selvagens. Certo? Esse aqui foi uma leitura bem diferente, né? Eu talvez, não sei se teria comprado com essa capa aqui. Não sei, eu acho que eu tava na minha lista, mas acho que foi uma indicação dela também, né? Mas essa capa aqui... Esse é a capa do filme, gente. Isso parece capa de cartaz. A capa, né? Não vão pela capa, tá? A história é boa. Eu adorei essa história aqui. Basicamente eu falei um pouco no vlog sobre os cartéis. Uma questão de romance aqui bem legal, Glaucia. Dessa vez inverteu as coisas aqui, viu? Como inverteu? A mulher conquista o homem? Você vai ter que ler. Tem um triângulo amoroso aí. Na verdade, não é bem um triângulo amoroso, né? Porque quando é um triângulo amoroso, existe uma certa resistência.
né? E a pessoa tem que escolher um. Então fica aquele triângulo. Olha o dedinho dele. Não sei. As pessoas não têm ciúmes aqui, né? Bom, a gente tá lidando com um livro que acontece no meio da máfia lá do cartel. Certo? Então, você espera de tudo aqui. O livro começa com uma pegada bem assim, vamos falar, hot mesmo. E no decorrer do livro ele toma outra abordagem e começa a desenvolver a carga dramática, todo um enredo de ação e vai ter um embate bem grande aí, cara. E, bom, foi uma leitura diferente, certo? Ele me lembrou um clássico de Shakespeare e eu achei bem legal. É porque ele é uma pessoa que lê muito Shakespeare, viu? O fato de eu não ter o livro na estante não quer dizer que eu não conheço as obras do Shakespeare, certo? Que clássico que lembra? Um filho da puta de um spoiler se eu falasse alguma coisa então aqui. não pode, tá? Então, continue. Eu li 3 Coroas Negras da Kendra Blake. Eu li com a Alba e com a Amanda. Eu acho que é a Amanda. Eu sei que tava Nesta alguma coisa no Instagram dela, mas acho que ela mudou pra Amanda, parece. Depois ela confirma aqui quando ela vê o vídeo. Enfim, eu li com elas. O que eu achei? Eu não vou fazer vídeo também, porque eu vou esperar o Mikael ler pra gente gravar um bate-papo. Opa! Tem uns 4 livros que ele tem que ler esse mês pra gravar bate-papo. A Porque persona. eu acho que ele vai gostar. Como tem cobra nesse livro, eu falei, Mikael, eu vou esperar você pra gravar bate-papo. Já que tem cobra, Eu vou gostar só porque tem cobra. Ele gosta de cobra. Eu gravo esse vídeo com você com uma condição. Você faça papel da rainha que tem a cobra. Tá louco? Não, pode deixar, vai ficar sem resenha. Então. Vai ficar sem resenha, pessoal. Também esse livro já tá bem falado por aí, eu acho que muita gente sabe, mas por cima, pincelando, conta a história de 3 irmãs, 3 gêmeas, e quando elas chegam aos 16 anos, se eu não me engano, uma certa idade, 16, 17 anos, elas têm que passar por um festival em que uma tem que matar as outras pra poder se apossar aqui e virar rainha. Tomar posse e virar rainha. Só que cada uma delas tem uma peculiaridade. Uma é naturalista, outra é envenenadora e a outra... Eu esqueci agora. Eu sei que mexe com fogo, tem poder de mexer com os elementos. Se alguém lembrar o termo, depois escreve aqui pra mim. Elas passaram por treinamentos ao decorrer dos anos até chegar a essa idade. Só que tem bastante conspirações nesse livro contra elas, viu? Até de pessoas do próprio lugar onde elas vivem. Então, olha, não dá pra confiar em ninguém. No começo do livro, eu fiquei bem confusa. Esse livro ele não é separado por capítulos, ele é separado por regiões, por o nome das regiões onde as meninas moram. Então, nossa, eu levei mais de 50 páginas pra me situar. Demorei mesmo, e as meninas também acharam bem confuso. Eu acho que eu dei um 3,5 pra esse livro, porque o final valeu muito a pena. Eu vou ler a continuação que o Mikael tem, né, que ele ganhou. E por enquanto é isso, eu gostei. Vou esperar ele ler pra gente fazer um bate-papo melhor, pra gente conversar melhor depois também. É isso aí. Bom, e falando das minhas leituras agora, eu terminei inclusive hoje, que é dia 2, mas já entraram na leitura desse mês aqui, que é A Cidade do Sol, do Khaled Hossein. Não conheci esse livro, eu acabei comprando esse livro que depois da indicação que eu li mês passado do professor de Pipas, né? Aí o pessoal falou assim, vamos ler depois A Cidade do Sol. Tá, o que fala? Bom, não sei, vou comprar e vou ler. Gostei do primeiro, então... Bom, deve ser bom. Bom, foi um livro chocante. Eu li algumas partes pra Glaucia que eu achei assim, bem forte. O que você achou, Glaucia? Revoltantes. Essa é a minha palavra. Em alguns momentos lembrou bastante o conto da Aya, principalmente aquilo lá. Foi, ele leu um trecho que parece que ele estava descrevendo o conto da Aya. Sim. O Mikael até levantou o questionamento se a autora não se baseou, poderia ter se baseado. Apesar de que a gente não sabe a época que foi escrito esse livro, né? Deve ter sido depois. O livro Conto da Aya foi publicado há 34 anos atrás, certo? O que aconteceu, parte do que aconteceu e parte do que vinha acontecendo, foi mais ou menos no mesmo período. Tudo bem que depois se agravou um pouco mais e ficou realmente como no Conto da Aya. Então, não como, porque acho que as mulheres não eram usadas para procriar. Sim, não, mas, né, poderia facilmente ser considerado uma crítica e comparado àquele período. Só que eu não sei, não tenho informação, eu tenho que fazer uma pesquisa, certo? Depois, quando eu for fazer a resenha, eu tiver feito essa pesquisa, eu falo pra vocês se tem alguma coisa a ver ou não. É uma suposição minha, tá? Na verdade, não é nenhuma suposição, é uma coisa assim que me lembrou e eu fiz relação com o período. Eu li com Ezequiel esse mês, O Porto Seguro, do Nicholas Sparks. Nós já soltamos resenhas. Conta a história da Kate, ela vai pra Southport pra recomeçar a vida dela, né? Ela quer uma vida nova, uma vida bem simples, humilde. Ela arranja um emprego lá. Ela acaba conhecendo um viúvo, tem 2 crianças e acaba se apaixonando, enfim. Porém, a Kate guarda um segredo bem guardado, porque olha, que segredo, viu? E esse segredo permeia todo o livro, que é o chunk da história. Pra mim foi uma releitura, já gostava desse livro, Ezequiel gostou bastante também. Eu fico feliz que a partir da minha resenha despertou o interesse das pessoas, né? Teve até minha inscrita que ela leu, ela veio conversar comigo, ela me contou, ela leu, e que é a Fran Simone, inclusive.
Ela leu e gostou do livro também bastante, gente, não tem como não gostar. Tem um tema forte abordado aqui, que eu falei na minha resenha, não vou falar que não, pra não ficar batendo muito, tá? Na minha resenha eu falei qual tema que é. Eu acho importante a gente mencionar quando o livro traz algum gatilho, porque às vezes tem algumas pessoas que são mais sensíveis e vai pegar o livro e não esperava, acaba às vezes ficando mal ou botando culpa no livro, né, depreciando o livro por causa disso. Então acho bom a gente sempre avisar. Na minha resenha eu aviso o tema que é, então vocês vão lá ver. E só falo uma coisa, gente. Ó, tira esse preconceito contra o Nicholas Sparks. Tiram. Leiam primeiro. Quem leu tem direito de falar que não gostou e é uma bosta, ou seja o que for. Agora, quem não leu, gente, por favor, leiam pra vocês tirarem suas dúvidas. Tira esse preconceito quem não leu. Conheçam, porque tem história muito boa dele. Tem umas que são mais fraquinhas, reconheço. Mas esse, por exemplo, Porto Seguro é muito bom. Tá equiparado a muitos livros que tá saindo hoje em dia com esse tema, viu? Eu recomendo. Bom, nós lemos, porque eu falo nós, a Glaucia também leu, inclusive tem um vlog no canal. Nós lemos para o projeto da Semana do Horror, que já saiu. Nossa, parece que tem tanto tempo ler esse livro. Bom, mas eu ainda lembro cada detalhe. Não, faz dias que a gente terminou. Então, justamente. Bom, foi muito interessante conhecer, certo, as histórias que apresentaram nesse livro sobre a serial killer, no caso, as escolhidas aqui. Ela trouxe uma abordagem, trouxe... Na verdade, uma apresentação. Uma apresentação. Foi isso que aconteceu nesse livro. Trouxe uma apresentação das assassinas mulheres, só. Isso. E como eu fiz uma crítica no vlog, eu não quero ficar ressaltando isso, sabe? Parecer chato, parecer que tá lá militando contra o livro, não é isso. Deixa eles verem lá no vlog, então. Se vocês quiserem saber a minha crítica, vão lá, assistam o vlog do Lady Killers, tá? Eu não tive uma relação melhor com o livro por causa disso, certo? Porque eu esperava outra coisa totalmente diferente do que foi apresentado aqui. Mas vão lá, assistam o vlog, depois, se vocês quiserem botar aqui ou comentar lá mesmo. Pode comentar lá, que a gente vê lá também. Comentam com a gente o que vocês acharam. Esses livros, sim, parece um ano que eu li, porque eu comecei ele o mês passado, só que na verdade eu comecei eles em setembro, e como eu não consegui finalizar, eu finalizei começo de outubro. Então já faz tempo que eu li, que foi o físico do Noah Gordon. Saiu o bate-papo. Já saiu o bate-papo já também. Não ficar batendo muito na tecla, não. Conta a história, basicamente, do Hobby, que ele perdeu os pais quando era criança, né? E ele foi levar a vida com... Como que era o nome do cara? Barbeiro cirurgião. Barbeiro cirurgião, que ensinou as propriedades, assim... Eu não digo médicas porque ele era um médico, mas ensinou algumas formas de ajudar pessoas, curar, enfim, coisas simples como febre, enfim, coisas bem simples pra poder ajudar. Ele acabou aprendendo, aí ele foi crescendo com isso, acabou despertando vontade nele de ser um médico, né, aprimorado. E a gente acompanha toda essa tragédia. E a gente acompanha... É uma tragédia, realmente. E a gente acompanha toda a trajetória dele até ele ficar bem adulto, bem maduro. Como que ele se desenvolveu, os países que ele passa, a gente acompanha toda a cultura também, de antigamente, há 1000 anos atrás esse livro, gente, 1000 anos. O maior de tudo é a diferença de tempo, né, como que eram as coisas antigamente, as doenças, como que eram vistas e tratadas ou não tratadas antigamente. É legal você pensar do ponto de vista da medicina, então assim, principalmente do ponto de vista da medicina, apesar que abordam outros temas e tal, mas como você fazer comparativos de como a medicina evoluiu nesses 1000 anos, de como progrediu em relação, inclusive, ao receio que as pessoas tinham em relação aos médicos e por aí vai. Mas a medicina, se a gente for pensar, ela evoluiu muito recentemente. Sim. Até o quê? 1700, 1800, ela estava ainda bem... Atrasada. Foi muito rápido. Bom, eu também esse mês, Madeiras Maleficaram, o Martelo das Feiticeiras. A gente também fez um vlog e a gente ficou bastante revoltado com esse livro. Depois que a gente terminou o livro, a gente até assistiu um documentário. Eu vou deixar assim porque não dá pra ver muito bem esse livro aqui. Em outros vídeos as pessoas não conseguiram ver esse Vida Dourado. Agora estão vendo, né? Não vou nem ficar segurando, porque dá vontade de fazer assim, não dá pra ver. Depois, inclusive, eu assisti um vídeo, né, sobre alguns relatos. Se bem que eu não concordo muito com aquilo lá não, viu, Glaucio? Aquele vídeo com tudo. Porque alguns historiadores tentam tirar a culpa de um certo grupo de pessoas, mas na verdade, ninguém tá isento de culpa não, tá? Todo mundo tem culpa. Todo mundo. A população tem culpa, a igreja tem culpa. Todo mundo, não escapa ninguém, tá? Por mais que tenha aquela... mas a tal pessoa assinou aquela bula lá e tal e não dizia nada a respeito. Então, mas de certa forma teve um certo apoio. Por que não reivindicaram isso? Estava todo mundo sabendo. Tá? O livro foi escrito, o livro foi liberado e colocado em prática. Se eles enxergaram que aquilo é extremista, por que Justamente. Eles seguiram pra frente com isso? Mas o que trata o livro que o Miquel não falou? O Inquisidor, que ele escreveu esse livro, que é a Bíblia da época, né, da Inquisição das Bruxas. Na verdade é um manual de como você inquisila as bruxas. Isso. Aí ele explica como que você
detecta uma bruxa, como que você reconhece uma bruxa, como que você julga ela e quais são as formas de condenar uma bruxa, e o que envolve, como que você determina, e tem coisa mística, e tem coisa de demônio, envolve tudo, gente. Mas tem um vlog também, e vocês vão assistir o vlog se você tiver curiosidade sobre o livro. Isso. Não dá pra ficar falando muito que a câmera tá quente. Não dá. E por último, o Licura, do Robin Cook. Esse livro aqui ele é um livro viajante. Deixa eu falar. Eu não posso jogar um potinho? Toda vez que eu vou falar o último livro, ele fica assim. Ele é um livro viajante, composto por mim, pelo Michael, pela Samara e pelo Ezequiel. O Michael era pra ter lido esse mês, viu, Samara e Ezequiel? Viu? O livro viajante é composto por mim, Ezequiel, Samara e a Glaucia. O livro viajante é composto. Ele vai passar pelas nossas 4 mãos. Tá? Ele tá atrasado, já era pra estar indo pro Ezequiel. Enfim, mas esse mês tem que ler, né, meu bem? Tá, Ezequiel, aguarde mais um mês. A história da tutora Laurie, ela tá voltando pro serviço dela, atualmente no livro, né? Depois de um afastamento, que ela tava grávida pra cuidar do bebê dela, que teve uma doença também, ela teve que cuidar, e ela voltou, após um longo tempo, ela voltou pro lugar, a trabalhar. E ela é uma perita forense, e no dia que ela volta a trabalhar, ela recebe um corpo de um asiático, e esse corpo, assim, não tem identificação, ninguém sabe quem que é, não tem documento, não tem nada. E aparentemente ele morreu, assim, mortes naturais, ninguém sabe do que ele morreu. E ela fica com uma pulguinha atrás da orelha, gente, tipo, meu, esse cara não ia morrer do nada sem motivo nenhum, alguém tem um motivo pra morrer. E ela começa a caçar o motivo da morte do cara. E claro que ela é uma mulher bem temida, bem esperta, ela já é famosa porque ela consegue realmente descobrir do que as pessoas morreram, os casos. Alguns casos que aparentemente solucionam por cima de qualquer tipo de mortezinha. E é um livro que envolve a máfia Yakuza, bem famosa, né? Que também tem um projeto em desenvolvimento por trás disso. Projeto médico, enfim, é um livro é um thriller bem intenso. Comparado aos outros livros do Robin Cook que eu li, esse foi o que menos teve foco na medicina, no thriller médico. E também foi o que eu menos gostei. Eu gostei dele, prestem atenção, eu gostei, só que comparado aos outros que eu li, foi assim o que menos me chamou atenção, o que menos me prendeu, mas eu gostei, ok? Dei um 3,5, dei um 4 por aí, mas os outros eu achei melhor. Posso sortear? Depois o Michael vai gravar um bate-papo depois que ele ler. Vamos sortear porque, né? Vamos sortear porque já tá da hora de parar de gravar, porque eu já tô quase muito gravando esse vídeo. Mês passado quem tirou? Gente, tá cheio já esse aqui, ó, tá bem cheio. Pode tirar. Pode tirar. Tira, mas tira. Enfia essa mão lá dentro. Vai. Joguei lá embaixo. Pela sacada e deboche aí, não vai prestar. O Senhor dos Anéis, a Sociedade do Anel. É o primeiro livro. Essa foi a indicação desse mês. Você tá querendo foder com a minha vida mesmo, né? Gi Fernandes. Eu tenho os slides da Terra. Eu já sempre tinha pensado nisso. Que o mês que eu pegasse um livro grande pra ler, ia aparecer outro livro grande pra ler. Aí, esse mês não vou comprar mais nada. Ó, você quer que eu leia qual? Procura seu marido. Os 3 porquês? 3 coroas negras. Ah, eu tô fudido. Não, acho que ele vai ler só Procura seu marido esse mês. Os outros vai ler nos outros. Apareceu um livro bem grande. O Senhor dos Anéis da Cidade do Anel. Se for o segundo, eu acho que provavelmente, já garante, meu bem. Talvez você não consiga ler no mês todo, já garante. Talvez você leve pro outro mês. Mas se outro mês você sorteia e vai ler nos 2. Se acontecer de não terminar esse mês, né? Paciência, que eu tenho outros projetos de arrendamento. Eu já tinha pensado nisso, que uma hora ia sair um livro grande pra me ler e eu não ia dar conta. Né? Uma hora ia sair. E, inclusive, a gente já tem projetos de arrendamento e tal. Agora, por último, pra acabar, eu vou trazer 3 indicações pra vocês me ajudarem a escolher. São livros da minha meta anual, está acabando, tá? Então eu vou deixar aqui nos cards. Ah, tá acabando um ano, tá? A meta não tá acabando não, falta bastante ainda. Pra vocês escolherem qual que eu vou ler esse mês. Tem outros mais na meta, tá? Mas que eu vou priorizar pra mim ler esse mês. As opções são Alegre Hip Hop, da Babi Jewett. Eu já li o primeiro dele, que foi Sonata e Punk Rock. Tem até resenha, vou deixar o link aqui que eu quero que vocês vejam, porque eu fiz uma coisa especial com carinho pra vocês. E vocês não estão vendo, eu quero que vocês vão lá ver. Se a Sr. Jessie tiver, a Glaucia vem tocando violino aqui. Nossa, gente, toca muito mal. Pelo amor de Deus, não prometo, não. A segunda opção. O 4º livro da série dos Biduins, que é Ligeiramente Seduzidos. Já tem resenha dos outros aqui no canal, tá? Vocês podem ver, então não se preocupar. Romance de época. E o outro, ele está voltando pra essa votação, porque em uma das votações que ele teve, acho que retrasado, ele foi bem votado, tá? Quase que ele ganhou. Então ele voltou de novo, eu até sujei aqui meu livro, ó. Tem que limpar, passar aqui depois. Que é A Marca do Selo Sombrio,
da série Dos Imundos da Emily Amit. Ele é nacional. Vamos ver se ele ganha dessa vez. Eu sei que no outro ele quase ganhou. Eu acho que ele foi junto com a votação do Em Águas Sombrias. Ele quase ganhou, mas em Águas Sombrias também venceu. E essas são as 3 opções. Então eu peço ajuda de vocês aqui. Votem aqui em cima que que vocês escolheram, eu vou ler esse mês. É isso aí, galera. Acabou o vídeo? Acabou. Agora eu quero saber o que vocês leram, contem pra gente. Se vocês gostaram ou não, quais vocês gostaram ou não. Também quero saber quais desses vocês já leram, têm vontade de ler, o que vocês acham. Vou deixar o link de compras desses livros aqui, pra vocês comprarem pelo nosso link da Amazon, pra nos ajudar, porque o Miquel precisa comprar O Senhor dos Anéis ali, é carinho. Então compre pelo link pra comprar esse livro. E nos siga nas redes sociais. E até o próximo vídeo. até o próximo vídeo, galera. Tchau.